Deixa eu pegar aqui. Olha só, o Tribunal Penal Internacional, que é conhecido como Tribunal de Haia, anunciou que vai analisar a denúncia contra Jair Bolsonaro por crime contra a humanidade. A denúncia foi apresentada pelo PDT, que listou uma série de posturas do presidente brasileiro, minimizando e contrariando as orientações de cientistas no combate ao novo coronavírus. O documento cita, por exemplo, o fato de Bolsonaro chamar a Covid-19 de gripezinha, a participação do presidente em manifestações e declarações contra o isolamento social. Aqui no Brasil, hoje, o Tribunal Superior Eleitoral deve começar a debater processos de cassação de chapa Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão. O TSE recebeu 4 processos que pedem essa cassação da chapa. Ainda não há data definida para a votação, mas o resultado pode sim levar ao cancelamento das eleições presidenciais de 2018. Eduardo Pazuello, ministro interino da Saúde, está prestando esclarecimentos na Câmara dos Deputados sobre as alterações que o Ministério fez no cálculo e divulgação de informações sobre a Covid-19 no Brasil. Isso acontece agora. Nesse momento, Pazuello está na Câmara dos Deputados. Pazuello é inquirido na comissão externa da Casa, que acompanha a pandemia do novo coronavírus no país. A falta de transparência na divulgação mobilizou veículos de imprensa que se uniram num consórcio e resolveram coletar os dados juntos às secretarias de saúde estaduais e produzir, então, um boletim independente. Ontem à noite, esse consórcio e também o Ministério da Saúde, do governo, divulgaram dados diferentes sobre casos de coronavírus no Brasil. A gente preparou até uma tabela para vocês acompanharem juntos. Olha só, enquanto o Ministério da Saúde afirma que 679 pessoas morreram em 24 horas, o consórcio computou 849 mortes nesse mesmo período. De acordo com o governo, foram 15.659 novos infectados. Já o consórcio levantou 19.631 casos novos. Segundo o consórcio, já morreram 37.312 pessoas no Brasil. O governo diz que são 37.134 pessoas. O número de infectados, de acordo com o grupo de comunicação, é de 711 mil pessoas. E o governo fala em 707.412 pessoas. Então, são dados bem divergentes em relação a esse grupo de comunicação e o Ministério da Saúde. Davi Alcolumbre, o presidente do Senado, avisou que o Congresso não vai mais considerar os dados do governo. A partir de agora, a Comissão Mista Especial de Acompanhamento do Coronavírus vai usar os dados fornecidos pelos estados e Distrito Federal. Ontem, no final da noite, Alexandre de Moraes, o ministro do STF, determinou que o governo Bolsonaro volte a publicar todas as informações da Covid-19 na íntegra, no máximo até às 7h30 da noite. O governo tinha retirado do site do Ministério todas as estatísticas, gráficos e dados computados desde o início da pandemia do novo coronavírus. O líder do PT na Câmara dos Deputados, Enio Verri, apresentou um projeto de decreto para suspender a portaria que anulou a anistia política concedida a 297 militares da Força Aérea Brasileira. Assinadas pela ministra Damares Alves, essas portarias alegam a ausência de comprovação da existência de perseguição política. Essas portarias não pedem a devolução das indenizações já pagas pelo Estado, mas suspende as pensões e, sobretudo, o reconhecimento de que todos foram vítimas da ditadura militar. Acontece hoje a cerimônia de sepultamento de George Floyd, cidadão americano, negro, sufocado até a morte por um policial branco. Floyd foi assassinado na rua no dia 25 de maio e desde então milhões de pessoas iniciaram uma onda de protestos antirracistas no mundo todo. Milhares de pessoas passaram hoje pelo velório de Floyd em Houston. Do lado de fora houve uma vigília durante a madrugada. Floyd tinha 46 anos, deixou 4 filhos. Derek Chauvin, policial que foi filmado matando George Floyd, esteve ontem pela primeira vez numa audiência. Uma juíza arbitrou 2 fianças para que ele responda ao processo em liberdade. Olha só, se pagar $1 milhão,
o policial é solto, mas tem que cumprir algumas condições, como, por exemplo, não se aproximar de ninguém da família de Floyd. Se pagar $1.250.000, o policial é solto sem cumprir restrições impostas pela justiça. Por enquanto, o policial continua preso. Sobre tudo isso, a gente conversa agora com o sociólogo Silvio Cacciabava, que é diretor do jornal Le Monde Diplomatique Brasil. Oi, Silvio, tudo bom? Oi, Thalita. Como vai? Tudo bem? Tudo certo por aqui também. Silvio, a gente já conversou outras vezes sobre impeachment de Jair Bolsonaro. Agora essas outras duas frentes também indicam possibilidades. Então, cassação de chapa por meio do TSE e também o Tribunal de Haia, que parece, eu não conheço muito bem, mas não costuma aceitar facilmente denúncias. E agora aceitou essa denúncia feita contra o governo Bolsonaro, vai analisar esse processo, né? O que tudo isso indica? Olha, Thalita, se você observar os jornais internacionais dos últimos dias, né, é um escândalo mundial o fato do governo Bolsonaro querer encobrir os números da Covid, de mortes e de contaminados. Porque um dos instrumentos para você ter o controle e poder operar o combate à Covid é justamente aferir como está indo, se a curva está baixando, se está aumentando e o que precisa ser feito. Esses instrumentos estão sendo omitidos, estão sendo escondidos. Aliás, um padrão de conduta do governo autoritário que nunca se abriu a oferecer informações de nenhum caráter. É importante o julgamento do Tribunal de Haia do ponto de vista da dimensão internacional que ele tem e da legitimidade que ele tem. Ele foi constituído para enfrentar crimes contra a humanidade, né? E, de fato, o julgamento do presidente Jair Bolsonaro, provavelmente vão condená-lo, né? É algo que vai ter também uma repercussão mundial e vai influir também aqui, né? E os dados da Covid é realmente impressionante, porque nós temos que enfrentar uma pandemia que já está matando dezenas de milhares no Brasil, né? E nós temos notícia de que o dinheiro para combater a Covid, que foi especialmente destinado a isso, continua no Ministério da Saúde em grande parte, não foi repassado para governos de estado, para municípios, provavelmente por conta da oposição entre governadores e governo federal, não é? E isso tem prejudicado muito a possibilidade do tratamento no território das questões da Covid, né? É preocupante, né? Com relação às manifestações dos Estados Unidos, elas são uma surpresa positiva, né? E essa revolta, essa indignação da população, especialmente da população negra, mas com adesões fortes também de jovens, de brancos, né, que não suportam mais esse tipo de coisa, é, num certo sentido, um estímulo para que aqui também se faça mobilizações em plena pandemia, apesar dos riscos que isso implica. E no fim de semana nós vimos com alegria que há uma parcela importante de gente que enfrentou esse desafio de se preparar, colocar a máscara, mas ir à manifestação e mostrar que as ruas são um espaço público, são um espaço que também é ocupado pela defesa, pelos democratas, pela defesa da democracia. Eu vejo assim que a situação vai se complicando. A questão no TSE é um julgamento importante. Provavelmente não é esse, nesse momento, que está sendo julgado, mas serão os próximos, que vão apontar uma vinculação muito forte de centenas de milhões de zaps, de WhatsApps emitidos durante a campanha eleitoral em favor do Bolsonaro, que nunca apareceram, nunca foram identificados. Nós sabemos disso porque a deputada Joyce Hasselmann resolveu contar, porque, por exemplo, a gente tem elementos da CPI da fake news que estão apontando nesse sentido. De fato, quer dizer, se esse tipo de ocorrência, centenas de milhões de mensagens prejudicando o candidato Haddad e favorecendo o candidato Bolsonaro, forem comprovadas, né,
a possibilidade de cassação da chapa. O problema é que não basta só a questão jurídica, porque de fato nós já temos montanhas de crimes de responsabilidades cometidos pelo presidente. O problema é que ele ainda conta com uma adesão do grande empresariado. A Febraban não disse que saiu do barco do Bolsonaro, a Confederação Nacional da Indústria continua apoiando, e a Fiesp de São Paulo, que agora está um pouco calada, também dá suporte ao Bolsonaro. Enquanto ele tiver esse tipo de suporte e tiver essa prática de comprar o centrão, aqueles parlamentares que só têm o olhar para o seu interesse próprio, né, no Congresso, fica difícil pensar num processo de impeachment, né? Mas o Tribunal Superior Eleitoral tem esse poder e pode, eventualmente, propor a cassação da chapa. Isso é muito importante. Hoje é dia de Le Monde Diplomatique Brasil, que mudou de dia, né? Antes era segundas-feiras, agora passou para terça, por isso que inclusive o Silvio começa a participar com a gente aqui às terças-feiras também.